Como fazer um bom treinamento de atendimento ao cliente? Esse é o tema do episódio de hoje, então bora lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Atendimento 5 Estrelas. Esse é um espaço para você que é da área do atendimento, Customer Success, suporte, ou até um empresário, proprietário. É um espaço que a gente criou aqui para discutir esse tema tão importante que é atendimento, onde a gente quer discutir todas as disciplinas necessárias para você ter o máximo de resultado nessa área. É o que a gente está chamando aqui de atendimento 5 estrelas. A gente quer que você tenha também na sua empresa, onde você trabalha, esse nível de atendimento. E por isso, nós estamos aqui com pessoas de peso, não é mesmo? Aqui do meu lado, o Ivan Lima. Olá, galera. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado Ivan, de novo aí a participação. Ivan Lima, CEO do Milvus. E também com Roberto Cohen, especialista em Helpdesk, Service Desk. Seja bem-vindo, Cohen. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Espero que eu possa falar bem para vocês. E o tema de hoje é treinamento no atendimento. Algo fundamental, tão importante, como prestar um atendimento sem treinamento. Será que dá? Vamos descobrir isso aí. Mas antes de se aprofundar no assunto, queria pedir para você se apresentar, Cohen, contar um pouco da sua história, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Tá bem. A minha história é um pouco curiosa. Eu fazia software para a área de registro de cartórios, né? Nascimentos, óbitos e tudo mais. E pelas tantas, assim, o ticket médio era tão baixo que a gente resolveu pegar aquele software que a gente tinha para registro de chamados e colocar na internet. E isso foi muito legal, porque as pessoas, as empresas começaram a fazer download, começaram a usar e a gente conseguiu subir bastante o ticket. O problema é que a gente não vendia muito. E a gente não vendia muito porque as pessoas não se davam conta que precisavam administrar o seu centro de suporte, a sua área de atendimento. Então nós criamos um curso. E esse curso, então, era feito aqui em São Paulo e o pessoal saía do curso e dizia: meu Deus, agora que me dei conta que eu tenho uma necessidade de registrar chamadas, de fazer pesquisa de satisfação, de guardar o conhecimento e outras obrigações que uma área de atendimento precisa fazer. E isso começou a tomar vulto, só que a gente não conseguia ainda assim aumentar muito. Então eu comecei a escrever livros. Os livros, então, começaram a ser comprados e, de certa maneira, impactou um pouco a comunidade com essa preocupação de se organizar melhor. E a partir daí, isso é uma desgraça, é um vício, é quase uma cachaça. Porque daí eu comecei a escrever livro, comecei a dar curso e, no final das contas, deixei a software house de lado, né? Onde já tinha ganho um bom dinheiro com ela, e passei a ser professor e escritor. Olha só. Bem curioso mesmo. Muito. Diz que quem tem o conhecimento tem o poder. Então, foi um passo muito, muito interessante. Eu acho, porque assim, a comunidade não tinha noção. Então, basicamente, o pessoal trabalhava com planilha Excel, com uma série de coisas. Claro, não tinha a complexidade que tem hoje, de integração com WhatsApp, de integração com inteligência artificial. Mas mesmo assim, na época, as pessoas precisavam conhecer que elas tinham essa necessidade. E a partir do momento que elas começaram a se dar conta, elas começaram a procurar softwares para organizar a casa. E daí a gente entrava e conseguia e cresceu bastante. Daí, acho que nós somos do Sul, eu sou do Sul, 80% do nosso mercado todo era aqui em São Paulo, né? A verdadeira locomotiva. Muito legal, Cohen. E assim, como você define um bom treinamento de um time de atendimento ao cliente, né? Quais são as suas principais características, os objetivos, né? O que tu mira ali quando você monta um treinamento?
Eu vou te dizer assim, o treinamento para a área de atendimento geralmente é visto de uma maneira um pouco superficial. Sabe aquela ideia do iceberg, 10%, 90%? Sim. 10% é o momento da interação. Do momento em que tu está conversando direto com o usuário, através de um canal de comunicação, de alguma maneira desse tipo. O problema é que também precisa treinar para fazer as outras coisas, para aprender a usar o software, para saber do que estás falando e assim por diante, etc. E posso dar um exemplo para vocês, uma analogia que não é da nossa área. O meu bairro em Porto Alegre tem muito assalto. A gente tem reuniões periódicas com as autoridades de segurança e tudo mais, etc. E elas dizem o seguinte: olha, se vocês não fazem o BO, que é o boletim de ocorrência, não tem como a gente ter estatística de onde é que vamos colocar mais gente e tal. O problema é aí, o pessoal disse, cada vez que a gente vai fazer um BO numa delegacia, leva 5 horas porque o pessoal não sabe usar o software que está disponível. Nossa, é uma cadeia de problema, né? Então assim, o atendimento à população fica ruim não porque a pessoa não seja cordial, o delegado, o escrivão não seja bacana, mas ele não foi treinado para usar aquele software. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a preocupação em um treinamento para atendimento não deve ser única e exclusivamente no momento da interação, mas também todo o preparo para que essa interação seja o máximo produtiva possível para aquele que está sendo atendido, é óbvio. Olha, eu me identifico, eu já passei por uma situação muito parecida, mas na área da saúde, onde eu fui me consultar e me deparei com um consultório cheio, né, com fila, pessoas aguardando já, impacientes. E aí fui até a recepcionista, falei, olha, minha situação é essa. Ela falou, olha, você pode esperar, a gente está com um problema no sistema e é por isso que todas essas pessoas estão esperando. Eu falei, mas você não pode fazer manualmente? Não tem um processo alternativo, você não pode fazer manualmente para liberar? Não, senhor, nós precisamos fazer através do sistema. E aí eu estava refletindo sobre isso. Eu falei, olha, o sistema ele tem que vir para ajudar e não para atrapalhar. Porque algum dia funcionou sem o sistema. E agora o sistema está atrapalhando o processo. Mas essa situação do treinamento eu acho que é evidente também. Muitas vezes não é que o sistema não está funcionando, mas porque simplesmente a pessoa não está apta a utilizar o sistema da forma correta. Então eu só quero deixar claro que o treinamento deve ser no uso da ferramenta, na interação com as pessoas, na competência e uma série de detalhes que culminam com alguém sendo bem atendido. Uhum. Na satisfação, né? Nós podemos discutir isso mais adiante sobre satisfação, sabe? Mas o que é satisfação? É relativo? Não, há uma preocupação muito grande de sempre se buscar uma alta satisfação dos clientes. Tanto faz se o cliente é uma empresa, se o cliente é um consumidor ou algo parecido. O problema é que isso custa muito. Então a minha dúvida, o meu dilema que eu quero apresentar para todo mundo é o seguinte: vale a pena estar sempre buscando uma alta satisfação ou, aí que vem a pegadinha, uma baixa insatisfação? Mas quero fazer uma analogia também, porque as analogias sempre ajudam as pessoas a entenderem melhor. Eu tenho uma filha que eu não sei se vocês estão acostumados com essa expressão, mão de vaca, pão dura, ou algo assim. Sim. Ela leva o carro para lavar. Ela é econômica. É econômica. Ela leva o carro para lavar numa lavagem de carros, ela paga R$30 e o pessoal diz, podemos colocar uma sacolinha de lixo ali? E ela diz, vou ter que pagar? Não, isso tá no preço. Ah, tá bem, então tá. Ela vai de novo, uma segunda vez, então ela fica satisfeita. Ela vai uma segunda vez e eles dizem, eu vou dizer o nome, Dona Miriam,
a senhora quer um perfume de jasmim ou rosas? Aí ele diz, o que é isso? Ah, é um perfume que a gente vai colocar no seu carro como cortesia, né? Ah, e a sacolinha de lixo? Ah, a sacolinha de lixo também vai. Aí, fica muito feliz, ela paga os mesmos R$ 30. Então vejam, eles estão aumentando a satisfação e a expectativa de um atendimento. Na próxima vez que ela leva o carro, paga os mesmos R$ 30, sai com a sacolinha e sai sem o perfume, o que acontece? Ela fica insatisfeita. Então, talvez a lavagem devesse buscar o seguinte, como meta: baixa insatisfação. Eu vou lá e não tenho do que reclamar da lavagem, meu carro sai limpinho, bonitinho. Que é o que todo mundo procura muitas vezes no atendimento. Eu estou com um problema, eu quero ver ele resolvido, eu não quero que me criem, né, flores e tudo mais. Faz bem feito o arroz com feijão, né, Rui? Faz bem feito aquilo que eu espero e pronto, sabe? E é isso aí. Então vocês podem olhar para qualquer tipo de serviço, para clínica, para uma área de emergência de um hospital, para tudo quanto é tipo de situação, para uma internet que cai de uma empresa ou algo parecido. Faz super sentido. Aproveitando o flow, muito obrigado. mata a minha curiosidade. Tô bem. Uma escola que diz que o cliente tem sempre razão. O que você acha disso? Não, eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, não. E isso é um risco muito grande. Muitas vezes pode derrubar a lucratividade da empresa. E quando a empresa ela não se torna lucrativa, ela acaba tendo daí uma qualidade de atendimento inferior, porque ela não tem tanta grana para colocar no atendimento, ela pega um produto barato, ela não treina seus colaboradores, ela pega a gente que é entrante no mercado e que não vão conseguir entregar um serviço, e isso é um ciclo vicioso. Então, infelizmente, eu sou obrigado a discordar dessa ideia de que o cliente tem sempre razão. Isso é um risco para que o negócio acabe, não quero dizer, mas quebrando. Quebrando, né? Basicamente. Quebrando. Muito bom. E, Coen, eu vou nesse gancho aí, rapidinho. E como falar o não para o cliente ali, né? Então, ele vem com anseio ali, tudo, o cliente tem sempre a razão, porque tá todo mundo educando, né? O mundo tá educando assim, né? Então, como você dá uma negativa educada, né? É o seguinte, nós temos dois tipos de clientes. Nós temos o cliente da minha empresa, que é uma outra empresa, e quanto melhor for o contrato que eu fizer com ela, as combinações de prazos e tudo mais seguro, mais tranquilo eu posso chegar e dizer, olha, isso leva 4 horas e eu não vou fazer em 15 minutos só porque tu quer, não é? A questão toda é que muitas vezes a minha empresa não consegue estabelecer esses padrões com o cliente. Por quê? Porque eu tenho medo de perder ele, porque é uma série de outras características. E nós temos o cliente consumidor. O cliente consumidor é aquele desesperado, ele quer imediato, essas coisas. Então, muitas vezes a gente talvez vá acabar perdendo esse cliente, porque ele deseja uma coisa imediata, e nós temos toda uma estrutura que impede a gente de entregar nesse prazo que ele deseja. E pelo bem da empresa é melhor nem atender, né, o Coen? Porque pode gerar um corpo estranho dentro da própria empresa ali, né? Que te atrapalha atender bem o resto. Mas assim, as empresas têm muita dificuldade de alcançar essa maturidade no atendimento. Nosso perfil de cliente é esse tipo de cliente que a gente deseja. Então, eu já fiz palestras dizendo assim, demita seu cliente. Porque muitas vezes o cliente, ele dá... Eu vou dar um exemplo. Desculpe aí, mas é que assim, eu já tenho barba branca, né? Cabelo eu não tenho mais nem branco. Tem muita história para contar. Eu já treinei no sul da Bahia. Tem uma empresa que faz ERP para tudo quanto é tipo de cliente, inclusive oficina mecânica.
A oficina mecânica paga lá R$ 100 por mês, né? E o sujeito da oficina mecânica, ele não tem muita gente, às vezes ele coloca o filho dele para fazer emissão de nota fiscal. Só que o filho dele não sabe emitir nota fiscal, não tem ideia de dados contábeis e gasta 3 horas por cada atendimento que ele deseja gerar uma nota fiscal. Então, assim, R$ 100, se vocês forem olhar, o custo disso ao final de mês é um absurdo. Não vale a pena, infelizmente, ter esse cliente. É assim, eu tenho que dizer para ele, o teu contrato não é bom para um dos lados, e tem que ser bom para os dois dos lados. Se não for, então, antes até mesmo da gente chegar no atendimento, ter essa concepção que precisa ser feita. Mas isso permeia o atendimento também, né, Coen? Porque quem está ali com o cliente, ele tem que ter essas diretrizes, certo? Então, o canal de atendimento, as pessoas que estão fazendo ali o intermédio da necessidade com o cliente, ele tem que saber até onde ele pode ir. Como deixar isso claro no treinamento? Como fazer esse treinamento? Não dar autonomia demais, mas também não restringir para tudo ser urgente, sabe? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a maioria das empresas pensa o treinamento como algo tópico, momentâneo. Vou dar um treinamento para minha equipe com o Coen e vai ser em dezembro, porque é a época mais tranquila. O time ele precisa estar em treinamento constantemente, ele precisa conhecer, precisa ser treinado na cultura da empresa, se é que ela tem uma, né? Então vocês vão, por exemplo, na 25 de março, né, que é aquela rua que vende coisas muito baratas. O sujeito pode reclamar do ar-condicionado, que a gente não vai oferecer ar-condicionado mesmo, né? Não é essa, a nossa cultura é vender barato. Agora, vai no Shopping JK, onde vocês põem o pé dentro de uma loja e já ganham uma tacinha de champanhe, alguma coisa assim, etc. Porque a cultura da empresa, então, as pessoas precisam ser treinadas dentro da cultura da empresa, todo um conjunto daquelas outras questões também, de usar software, disso, daquilo, e que geralmente isso não acontece. O treinamento é uma coisa relegada a um terceiro plano, algo parecido, o que é uma pena, porque todas essas interações acabam, quando resultam em algo ruim, maculando a imagem da empresa, seja o cliente um consumidor, uma outra empresa ou algo parecido, né? Perfeito. Voltando ao que tu me perguntou, esse técnico não vai, essa pessoa, esse técnico de atendimento, esse analista de atendimento, não vai conseguir dizer não. Ou se ele disser não, as pessoas vão subir um degrau na hierarquia e essa hierarquia de cima vai dizer, vai lá e faz. E aí pronto. Aí instituiu a bagunça, né? Aí virou infelizmente, é o que a gente vê corriqueiramente nas empresas. Eu acho que o que restringe mesmo, né, Coen, é o combinado, né? Como você falou. Tiver um combinado bem acertado com o seu cliente, né, com barreiras bem definidas, restringe bastante, né, o que é meu dever e o que não é. Mas esse é o problema. As empresas não conseguem combinar definir, né? Porque tem medo. Elas têm medo de perder o cliente. Só que daí é uma facada nas suas próprias costas, né, no final. Eu sou obrigado a dizer assim, que sim. Que sim, né? É que sim, infelizmente sim. Eu gostei muito da colocação e concordo. Um bom negócio, ele é bom quando é bom para as duas partes. Quando começa a ficar interessante para uma das partes apenas, aí realmente a gente não recomenda ter esse negócio, né? que esse negócio aconteça. Outra coisa que eu achei interessante é que o treinamento não deve ser feito pontualmente, né? Ele é algo que deve ser encarado como regular, né? E a questão, assim, existe o treinamento que é feito pela própria empresa e treinamento que é feito por outras empresas, né? Que são contratados para consultorias ou treinamentos específicos. Eu vejo ali na área da segurança, por exemplo, até sendo obrigatório, né, a existência desse treinamento recorrente. Mas no atendimento
não é muito comum isso, né? Não é algo instituído, né? Deveria ser instituído assim, uma vez por ano tem que fazer o treinamento, por exemplo. Às vezes, as empresas que são clientes exigem isso de quem lhe presta atendimento. Se vocês forem pegar, por exemplo, um contrato da Petrobras em relação a seus fornecedores, ela diz: e eu quero ver certificados regulares do pessoal que me atende. Porque se esse pessoal não estiver progredindo, não estiver melhorando, eu não quero ser atendido por eles. Mas é assim, como eu disse, para prestar um bom atendimento, há um escopo muito grande de coisas a serem aprendidas para que o atendimento seja bom. Então não dá para dizer, vou dar um cursinho de um final de semana, ou vou contratar alguém, ou vou fazer internamente. Os treinamentos eles podem ser os mais variados possíveis. Pode ser com uso de inteligência artificial, pode ser, por exemplo, olha aqui pessoal, vamos estudar o capítulo de um livro e vamos sentar e discutir. Veja, o que eu quero dizer é que o autoconhecimento, treinamento para atendimento não envolve apenas alguém vir e digamos ensinar assim, método, vomitar conteúdo em cima da gente, mas principalmente envolver o engajamento. Lembrar que é outra pessoa que está do outro lado e que... Exercício de empatia também ajuda muito, né? Que ninguém sabe. Quando eu faço, até hoje, eu juro, até hoje, em todos os cursos que eu realizo, há exercícios de empatia. Então, quando eu pergunto o que é empatia, todo mundo sabe. Todo mundo diz, é se colocar no lugar do outro. Eu digo, ok, então vamos fazer um exercício. Nessa situação aqui, o que é que vocês diriam? E aí o pessoal começa a patinar, porque não sabe. Porque assim, pessoal, não adianta só ter empatia, é preciso demonstrar empatia. O que é isso? A outra pessoa precisa saber que vocês percebem a situação em que ela está. Às vezes é assim. Eu não vou conseguir resolver no prazo que a pessoa deseja, mas se vocês, por exemplo, param numa Raposo Tavares às 4 da manhã, voltando numa festa com a família e tudo mais, e eu ligo para a concessionária para pedir um guincho, eu não quero que ela me diga, senhor Tomás, o número do seu chamado, do seu protocolo é esse. Eu quero que ela diga assim para mim, seu Tomás. Eu posso imaginar que é perigoso estar aí na rodovia essa hora, pode sofrer um acidente, um assalto e tal. Porque quando tu ouvir isso, tu vai dizer assim, cara, encontrei alguém que entendeu o meu problema. Ou outra vez, quando eu fui fazer um exame de laboratório. Exame de laboratório é uma desgraça, porque às vezes a gente fica 12 horas de jejum e não pode beber no dia anterior, etc. Já chega mal-humorado. Depois de uma certa idade, não pode andar também de moto e etc. E aí eu chego lá e o laboratório diz, não foi aprovado esse exame pela Unimed. Mas vamos ligar aqui pela Unimed. E é 7 horas da manhã. E a menina da Unimed, seu Roberto, posso imaginar que o senhor está com uma fome tremenda e tal, etc. Deixa eu pesquisar aqui. Aí eu digo assim, meu Deus, ela entende a minha situação, o meu problema. Eu não sou sem um precisar chamado, verbalizar, um número, uma coisa assim. Então, essa é a questão da empatia. E isso é uma coisa que pode ser exercitado, sabe? Empatia não é uma habilidade, não é um dom que alguém tem ou algo assim. A gente tem que pegar circunstâncias, situações do nosso dia a dia e simular e imaginar o que está acontecendo na outra ponta e assim por diante, até fazer com que as pessoas do outro lado percebam que a gente... Claro, isso não vai ser para tudo quanto é atendimento, né? O sujeito não consegue dar login na sua máquina, eu não vou dizer, meu Deus, posso imaginar que situação que tu não consegue, né? Não, mas como eu já ouvi isso num curso. Sim, empatia não é drama, é você interpretar a situação corretamente, né? E elencar a prioridade, né? Que eu acho que qual é a prioridade, qual é o anseio, né? Qual é o caminho que eu tenho que dar e qual a velocidade, né? E eu devo seguir para atender, né? E o seu exemplo da Raposo Tavares foi ótimo para entender isso.
Porque se a pessoa vai e diz, é o número do seu protocolo, blá, 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 eu digo, diabo, que só tem Não quero saber de protocolo. Algo assim. Coen, trazendo aqui Manda. o treinamento como ponto principal, e eu queria também trazer muito a realidade que você lida no dia a dia. Gostei quando você trouxe a mecânica. Saímos de dois extremos, da Petrobras até a mecânica, uma simples mecânica. Quais são os desafios ali no treinamento que você percebe, desde a implementação até a... Tem resistência assim para a implementação, a cultura? Até a execução. Eu acho assim, existem vários métodos de treinamento, né? Existe o método self-service, que o sujeito compra um curso e assiste. Existe, como eu falei, inteligência artificial, existe presencial, existe online, existe várias formas, mas o principal fator disso tudo é engajamento. Se o professor, ou se o dono da empresa que está provendo o treinamento não consegue prover esse engajamento, não consegue despertar o interesse para que a pessoa participe, ela pode ficar lá o final de semana inteiro olhando para cima, olhando para as paredes, mexendo no celular, acompanhando o Instagram, o TikTok, uma coisa assim, vai ganhar seu diploma de participação ao final. Então, para tu ter uma ideia, sempre que eu faço curso presencial, é uma ferradura a topologia das cadeiras. Topologia é a maneira como se posiciona, né? Então, se é em círculo ou se é... É algo assim, para que todo mundo possa se outra. enxergar, para que não fique um lá no final da classe, né? Acompanhando, e quando tem alguém que não está participando, eu digo, e tu, Tomás, o que tu acha? Fica mais evidente, né? E aí eu trago, mas antes tem todo um conjunto de exercícios que eles fazem, e então isso gera uma carga de participação bastante grande, né, de motivação, de estar melhorando, e eu acho que essa é uma maneira efetiva. Tem que haver engajamento no curso. Se não tiver, infelizmente, é dinheiro botado fora. E é um passo grande para trás, né? Porque o engajamento, eu acredito que é a cultura da empresa, né? Então, isso é um negócio que vem de tempos, não é uma chavinha que tu vira, né, o Coen? Eu vou dizer, eu tenho uma plataforma de cursos. Alguns, e aí assim, a empresa paga uma grana e pode botar todos os seus funcionários a treinar lá dentro. São cursos só sobre atendimento. E o que acontece? O cara paga, ninguém se engaja, depois de 3 meses eu sou obrigado a dizer para ele, tu já pagou 3 meses e ninguém fez os cursos. E o cara diz, Coen, olha aí, eu estou oferecendo conteúdo, conhecimento é poder, não sei o quê, mas eles não se interessam. E eu digo pro cara, eu sou uma ameba, compreendo o seguinte, eles têm muitos focos de atenção hoje em dia, tem TikTok, tem Instagram, tem site de aposta, tem YouTube, tem um monte de coisas. Quem sabe tu suborna um pouquinho eles e diz assim, vou dar uma mochila da empresa para quem tirar 2,10 em algum curso da plataforma. E o pessoal corre atrás. Por quê? Porque está engajado em ganhar aquela mochila. Só que o resultado é que eles se tornam mais competentes, porque tem prova, tem isso, tem aquilo. Então, aquela mochila, no final das contas, é muito barata para O resultado obtido ali. Para o resultado obtido. Então, não é uma coisa assim, eu estou disponibilizando, eu espero. Não, vocês têm que fazer. E vocês vão ter que fazer ou na marra ou na sedução, né? Na marra se não, manda embora. Na sedução, que eu acho que é melhor, eu vou dar uma caixinha, vou dar um hambúrguer, né? Do Madeira. Ou é na cenoura ou é no chicote? Pior que é. Muito bom. E olha que eu fiz 2 anos de psicologia, hein? Eu primeiro fui obrigado a discordar disso, mas depois eu acho que... Porque antes era só chicote, ou Coen? Ou não? Não, porque quando tu entra numa faculdade assim da área de humanas, eu estou fazendo filosofia agora, né? A gente meio que rejeita esses métodos muito práticos dessa maneira,
Mas, infelizmente, é o seguinte, se o negócio precisa andar, ele não tem 10 anos para fazer as coisas acontecerem, né? É verdade, não sobrevive, né? Tem que buscar o equilíbrio. Avançando, mas dentro desse assunto, você trouxe um ponto de vista de quem participa do treinamento, né, da pessoa. É importante que ela tenha um engajamento, e eu concordo. Se você não adianta comprar um curso, ele não vai gerar transformação nenhuma se eu não fizer o curso. E além de assistir, se eu não colocar em prática também. Se você não colocar em prática, não vai gerar transformação nenhuma. Mas, trazendo do ponto de vista das empresas, eu queria entender quais são os sinais que começam a aparecer que indicam que essa empresa tem a necessidade de realizar um treinamento, que, olha, eu estou precisando de um treinamento, né? Assim, quais são os sintomas? Diversos. Dá para listar aqui 3 dias de problemas em relação a isso. Desorganização, insatisfação dos clientes, prazos sendo não cumpridos a todo momento, insatisfação dos colaboradores. Tem uma série de problemas que se repetem ao longo do tempo, etc. Por quê? Porque o pessoal não foi treinado uma única vez sobre como resolver esse tipo de situação. A gente tem aí um conjunto bem grande de consequências que, infelizmente, acabam levando ao quê? A uma questão financeira. A empresa perde dinheiro. Esse é o resultado final ali, né? De tudo isso. Esse é, assim, por mais que ela tente colocar gente, colocar software, colocar tecnologia, colocar equipamento e tal, etc., se as pessoas não estão treinadas, capacitadas, às vezes nem gosto de falar de treinamento, às vezes capacitação é até melhor, né? Porque tem uma visão um pouquinho diferente. O resultado vai ser ruim. Tudo isso transparece nas métricas, tá? Se a empresa tiver métricas, né? Claro. Demora no atendimento, reclamação. É um conjunto bem grande, mas isso é bem fácil de medir, sabe? É só ver assim, quanto dinheiro a gente está perdendo. E aí o que acontece? Vamos tentar fazer mais marketing. Não, às vezes não é fazer mais marketing, né? Porque eu faço marketing para repor um cliente grande que eu tinha. Aí eu reponho ele, só que daí depois de um tempo o atendimento é ruim e ele vai embora. Então vou precisar de um outro cliente grande para colocar no lugar dele. E eu entro num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso de balde furado, lembra do balde furado? Não é bem isso. Deixa eu pedir para o Ivan fazer uma analogia aqui, que ontem, em outra situação, você comentou do funcionário mais experiente. O funcionário mais experiente. Então, as empresas que não têm muito método, elas acabam recorrendo na verdade, essa você precisa de situação. herói, né? Eu acho que quando você precisa de muitos heróis na sua operação, né, Coen? Quando eu falo herói, olha, tem um problemaço com aquele cliente nosso, só aquele cara resolve. O que acontece? Quando todos os seus problemas dependem só daquele cara, né? O que vai acontecer? Insatisfação geral, né? Ou seja, ninguém resolve. E o que você vai ter na mão como empresário? Né? Você vai ser refém de um profissional, você é refém, né? Basicamente assim, você não tem mais como fazer troca ali, né? Então a gente estava conversando isso porque a gente estava num assunto de inteligência artificial, atendimento, treinamento e tudo mais, né? É a não dependência desses heróis, né? Que só aquele cara que resolve o problema da empresa, né? Ô, Tomás. Exatamente. Eu quero fazer uma confissão. A minha empresa de software, de produtos de helpdesk, service desk, cujo software principal se chamava Fireman, quebrou porque eu tinha um herói dentro de casa. E eu não consegui lidar com esse herói. Eu demorei, né? Eu aprendi a lição depois, sabe? Eu, assim, não poderia ter um herói, não deveria ter deixado as circunstâncias chegarem de ter um campeão que fosse o salvador da pátria
e com isso toda a empresa girasse em torno dele. Então, assim, eu resisti, e a minha empresa infelizmente quebrou, foi ultrapassada por outros players que surgiram no mercado, mas o ponto fundamental foi esse. É. Não, e é difícil resistir a isso, porque às vezes compensa, né, Coen? Por um tempo compensa bastante, né? Porque ele resolve tudo, ele faz a tarefa que muitas vezes você faria, né? E aí, só que isso uma hora vira, né? Então você, na minha opinião, né? Se você tiver um time treinado, homogêneo, para você distribuir, e não simplesmente, né, centralizar em determinadas pessoas, né? Você consegue criar um ambiente, uma empresa muito mais segura para você como dono e muito mais saudável para o seu cliente. Quero dizer uma frase que a minha chefe sempre me fala. Cada escolha, uma renúncia. Eu vou ter que escolher em mandar esse cara embora, talvez a qualidade reduza um pouco, mas eu vou conseguir crescer, deslanchar, etc., em vez de todo mundo depender daquele... Tinha uma propaganda antigamente, Pospiranga, né? Pergunta lá no Pospiranga que ele sabe como... Ele sabe tudo. Como resolver, É aquele funcionário etc. mais experiente, mais antigo. Ao passo que se eu não faço essa escolha, eu acabo ficando dependente e aí uma série de consequências ruins seguem isso. Por isso que o treinamento é fundamental para compartilhar as boas práticas, Sim! Padronizar, Exatamente. dividir o conhecimento. Na verdade, não necessariamente essa pessoa precisa ser um ofensor dentro da sua empresa. Ele pode ser um grande colaborador, desde que esse conhecimento seja compartilhado, nivelado. E isso eu vejo que pode ser propagado através do treinamento. Não, isso não acontece. Não acontece? Não acontece. Olha aí. Mas deveria. Mas deveria acontecer. Eu concordo. O herói, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com as outras pessoas, de compartilhar conteúdo. Se ele chegou até essa circunstância, de certa maneira, ele foi incentivado por alguém. Por ter incentivado, ele acha que está fazendo certo, segurando conteúdo, etc., e assim por diante. E o que se vê é que muitas vezes... Infelizmente, tragicamente, mas para o bem da empresa, tem que mandar o herói... Sim, viver uma nova fase, Viver uma nova jornada. Aquiles precisa morrer, sabe? É verdade, é verdade. O herói vai se tornar um Mártir. Senão a gente depende só do Aquiles e o nosso exército grego não faz nada daí, né? Justamente. E desestimula também, né, o Coen, porque nós mesmos, né, quando resolve, por exemplo, imaginando você tendo esse herói na operação, né, você como empresário, um cliente te liga, seu melhor cliente, o que você vai fazer? Caminho mais fácil. Não vou treinar ninguém, eu vou passar para quem eu sei que resolve. Aí você fica alimentando diversas vezes isso, e o que acontece é desestimula todo o resto da equipe, que poderia ter capacidade, só que você nem avaliou isso, e jogou lá para... Perfeito, traduziu maravilhosamente bem o que eu queria dizer. Aliás, isso me lembra muito sempre bom. Aquela historinha da família que vivia de uma vaca e morava na beira do precípio. Acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhecer Mas vai... pode contar, acho que é válido. Né? Não, o guru com seu discípulo chega numa família que mora numa beira de um precipício e eles vivem da vaquinha, né? A vaquinha é a única fonte de renda deles e tal, etc. E é uma família muito pobre, porque não faz mais nada. Aí o guru e o discípulo vão embora, de noite o guru diz, vai lá e joga a vaquinha pelo precipício, né? E o discípulo diz, ficou louco, mestre, é a única fonte de renda que eles têm. Vai lá e joga a vaquinha. Aí vai lá e joga a vaquinha do precipício. Um ano depois eles voltam, a família está muito rica, porque como morreu a única fonte de renda, eles estavam presos àquilo, né? Eles aprenderam outras maneiras de ganhar dinheiro e tal, etc., o que nos conduz à caverna de Platão, mas essa eu não vou explicar, tá? Essa aí... A gente vai chegar lá no Vale de Gaut, nessa conversa. O pessoal vai ter que procurar o que é a analogia da caverna de Platão, que é uma coisa bolada há muito tempo atrás, para mostrar que existem outras verdades além daquelas que a gente está acostumado. E se a gente não for conhecer essas outras verdades, a gente acaba fazendo sempre o mesmo.
Vamos separar um podcast só para falar de Platão. Vai precisar de O mais de pior, um. toda a filosofia é toda em cima dele. E Cohen, assim, ó, Vai, manda. a gente já passou, ó, a gente encontrou já um ambiente, vamos passar aqui nas fases das nossas conversas, né? A gente já viu a necessidade por meio dos nossos indicadores, certo? E aí eu vi a necessidade de treinamento. A gente percebeu que o treinamento demanda de engajamento, né? Demanda que o time seja permeável para o treinamento, porque simplesmente liberar não adianta. Também botar recompensa, esse tipo de coisa ajuda, né? Mas aí que tá. Aí eu fiz o treinamento, tá? Todo mundo engajou, todo mundo saiu lá feliz da vida, né? E assim, é um risco para a empresa depender só daqueles indicadores, talvez de médio e longo prazo, para saber se foi eficiente. Tá? O que eu quero dizer? Qual é a leitura mais imediata para mim saber se meu treinamento está sendo eficiente ou não? O que eu posso tirar de curto prazo disso, e não lá no meu indicador financeiro? Tá? Pergunta difícil? Não é fácil, mas eu não gosto que me seja feita, porque ela tem uma visão muito imediatista. Como eu disse, eu acho que a capacitação ela tem que ser contínua. Uhum. Mas sim, existem métricas. Por exemplo, vou dar uma situação. Nós temos uma área de atendimento em que o time, quando resolve o problema, ele simplesmente coloca feito. Então, nós podemos fazer uma amostragem após o treinamento para ver se as pessoas aprenderam a fazer aquelas coisas, porque muitas vezes eles não sabem o que escrever, não sabem como categorizar, etc., e assim por diante. Então, essa é uma maneira, existem algumas métricas para medir aquilo. Por exemplo, se a gente treinou empatia, a gente vai fazer pesquisa de satisfação para saber como é que o cliente se sentiu no atendimento. Então, sim, nós podemos focar em algumas métricas daquele conteúdo ao qual a gente treinou, a equipe capacitou. Eu acho que, mas só que é o seguinte, não se pode esperar uma panaceia daí, né? Agora tudo vai ser melhor, maravilhoso, mais Sim. isso, mais aquilo. Não. Nós treinamos uma coisa, vamos ver como é que o pessoal está. É a questão mais de entender a direção que está tomando, sabe? E tem uma coisa também que eu quero dizer, né? Pode haver engajamento durante o treinamento. Todo mundo participativo e tal, etc. Às vezes depende do carisma do professor, às vezes depende também de como o pessoal está. Mas são forças que agem naquele momento que muitas vezes no dia a dia existem outras forças. Existe a pressão do cliente, prazo, horário e uma série de coisas, e talvez eu não consiga reproduzir aquele conhecimento, aquele aprendizado que eu fiz. Por isso é bom conversar com a equipe depois de 1, 2 semanas do treinamento e vamos sentar aqui e vamos ver o seguinte. Estou olhando aqui em algumas métricas, elas não melhoraram, né? Apesar de que vocês durante o curso participaram, gostaram, fizeram, teve um desempenho bom. Pois é, mas sabe o que é, chefe? Né? É que acontece isso. Bom, então vamos tentar melhorar essa situação. Então, na verdade, antes de exercitar empatia com o cliente, exercite empatia com a sua equipe, né? Primeiro, cria um ambiente mais permeável para receber esse treinamento, para depois, né, poder fazer... Às vezes o chefe também não pode olhar só métricas, né? Porque senão ele fica muito afastado do dia a dia, do que acontece ali, né? Então, é bom estar junto, ver, perguntar, questionar e assim por diante. Para quê? Para que as coisas melhorem. Que é de interesse do chefe, né? É natural! Do chefe da empresa. Deixa eu devolver para você. E você, Ivan, quais são as métricas de atendimento que normalmente você olha? Não, eu estou muito na linha do Cohen aqui mesmo, uma pesquisa muito bem feita na NPS, a gente pega também ao início do processo um alinhamento de expectativa com o cliente, ao término dele outro alinhamento para ver se aquilo foi suprido, como, né? Tentar tirar Tem coisa que não precisa ser verbalizada, né? Tem coisa que você obtém do cliente só a maneira que ele responde, né? Então a gente, pelo menos eu fiz isso, Cohen.
Mas eu alinhei muito bem quem faz essas pesquisas para tirar, por exemplo, uma leitura muito mais assertiva. Porque cada um, né, que faz uma pesquisa tem uma percepção. Eu tenho uma percepção falando que eu tô mais, talvez você tenha outra, tal. Então, alinhando com uma pessoa só para fazer essa pesquisa de satisfação, eu acredito que tira uma leitura um pouco mais linear do que acontece. Ô Tomás, eu discordo completamente do nosso Que colega, bom. mas respeito a opinião dele, tá? Só quero dizer bem isso. Eu não gosto do NPS porque ele embola um monte de conceitos numa mesma coisa. Boa parte das empresas americanas já não usam mais esse conceito, porque ele diz assim, baseado de 0 a 10, deu uma nota de quanto você recomendaria a nossa empresa por causa desse atendimento. É assim, eu gosto bastante da empresa, mas não gostei do atendimento. Eu vou detonar ou eu vou falar bem? Então eu prefiro uma outra métrica chamada CES, Customer Effortless Score. É o score de quanto você sofreu para ver seu problema resolvido. Se foi 0, maravilhoso. Se foi 5, é porque o cara sofreu bastante e eu preciso descobrir por quê. Porque ele abriu um chamado, um atendimento, uma ocorrência pelo sistema, demorou pra caramba, ele teve que ligar, teve que falar com o diretor, teve que fazer um monte, ele correu atrás, foi uma desgraça, então ele sofreu muito para que a área de atendimento encaminhasse a solução. Mas vejam, eu sei que NPS é usado por grandes empresas no mercado e muitas vezes o chefe diz, tem que usar e ponto, e não se fala mais nisso. Mas eu, quando avalio criticamente essa questão do NPS, eu digo assim, ele cria um nó na cabeça do sujeito, entendeu? O Itaú, que é um banco que eu tenho, eu gosto bastante, mas o atendimento não foi legal e ele me pergunta, baseado nessa interação, vou dar 0, mas não posso dar 0 porque eu gosto, né, No geral, sempre me atendeu bem, né? Por isso que é importante análises quantitativas e qualitativas, né, no atendimento. Acho que ter esse equilíbrio não é só o quantitativo, que o estatístico que vai trazer a informação. Mas essa estratégia que o Ivan falou é bom, ele investiga daí, a pessoa pergunta... Nota 2, investiga. É um sinal. Isso também é uma desgraça. O NPS está muito baixo. Eu vou dizer para vocês, problema. Isso também é uma desgraça, porque às vezes o cara acorda de mau humor, às vezes o sujeito é sempre aquele que acorda com o pé errado no chão e tudo mais, etc. Então, pesquisa de satisfação, para mim, serve única e exclusivamente para a gente descobrir não conformidade, o que está ruim e que eu tenho que melhorar. Só que antes, eu preciso avaliar, como o Ivan falou, para ver se isso realmente não é uma coisa, uma idiosincrasia do sujeito, algo típico dele, ou se realmente faz sentido. O cara está dizendo aqui que a pessoa que lhe atendeu foi grosseira, foi isso, ou que demorou muito, então vou investigar essas coisas. Né? Sim. Queria deixar uma Acho que eu falo muito e discordo, mas é. Não, mas isso acho que é bom ter um bate e volta, né? Senão nós estamos aqui como duas espadas se afiando. O debate é fundamental para ir para um próximo nível. Mas eu queria deixar uma contribuição final aqui sobre esse assunto também. A minha análise é que precisa observação. Tudo depende de uma boa observação, tanto do NPS ou seja o outro método. E eu me lembrei do João Branco, que é um profissional de marketing muito conhecido no ramo de alimentação, e ele estava trazendo um conteúdo sobre como avaliar a cozinha do restaurante. Ele falou, olha, tem uma forma muito simples de avaliar a cozinha do restaurante. Olhar o que está voltando no prato. Então, não precisa nem perguntar pro garçom, ele olha o que está voltando, o que está sobrando ali. É o que o cliente não gostou. Entendi, boa. Então, assim, eu achei fantástico, né? Através da observação, você consegue fazer a leitura de toda uma situação, né? Da insatisfação, da satisfação, se está marcando gol ou não. E, gente, infelizmente nós estamos aqui avançados no nosso tempo. Queria
avançar para uma última pergunta aqui, aproveitar o Cohen, tá maravilhoso esse papo, muito gostoso, estou recebendo muito. E a pergunta seria no sentido de uma dica, deixar uma dica. Qual dica que você daria para alguém que está começando agora a construir uma estratégia de treinamento na área de atendimento? Tem que pensar, refletir aquilo que vocês desejam. Muitas vezes o pessoal faz um copia e cola de ideias, coloca o bloco na rua e, obviamente, mais adiante vai arrumar um monte de desculpas do porquê que as coisas não deram certo. Eu sei que não é uma resposta assim muito prática, mas na medida em que eu paro para pensar o que eu quero medir, como é que eu vou trabalhar a minha equipe, etc. E a desgraça é, hoje em dia, nós temos muito conteúdo na internet e uma tendência a ser imediatista demais. Então, nem penso e já vou colocando uma coisa ou outra e tal, etc. E para que o negócio dê certo, eu preciso, sabe, melhorar a minha área de atendimento e eu vou ver, eu vou pensar, vou conversar com eles, como tu disse, vou implementar métricas e tal, mas quais são as métricas? Então isso não é uma coisa muito rápida e quase todo mundo quer um resultado imediato. Ótimo. E você, Ivan, tem alguma consideração final? Não, eu depois do Cohen aí, de verdade, que eu já tô pensando demais só na resposta dele aqui. Muito bom. Quero agradecer você que chegou até aqui, até o finalzinho do nosso podcast. Isso demonstra que você está investindo em você, investindo na melhoria da sua empresa, da sua profissão, do seu atendimento. E a gente fica muito feliz, né? Eu espero que você tenha recebido, assim como eu recebi muito aqui, e que esse conteúdo possa gerar, de fato, uma transformação na sua vida. E deixa nos comentários se ficou algum ponto que não ficou muito claro, para a gente possa também coletar essa percepção. A gente vai interagir com você, vai responder. Ajuda a gente também a levar esse conteúdo para outras pessoas. Clica ali no aviãozinho, no compartilhar. Pega o link, manda para alguém que você conhece, que também está na área do atendimento, também está na trincheira que nós chamamos aqui, lidando com os clientes. A nossa ideia aqui é criar realmente uma comunidade, um ecossistema de pessoas que gostam, que se interessam por esse assunto e evoluir, né? Proporcionar cada vez mais um atendimento de qualidade, um atendimento facilitado. É o que nós chamamos aqui de um atendimento 5 estrelas. Tá bom? Muito obrigado, Cohen. Muito obrigado, Ivan. E você que acompanhou a gente até aqui. Fica com a gente que tem mais, tá? No próximo episódio vamos falar mais sobre isso. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.